Turma, sejam todos muito bem-vindos à aula de Geografia. Eu sou o professor Luiz e na aula de hoje a gente vai tá abordando o urbano e o rural, né? E as suas classificações. Bem, inicialmente eu queria gostar de falar sobre a urbanização no Brasil, né? E bem, o que vocês precisam entender, né? Que o Brasil é uma nação urbana, uma nação urbanizada, né? Mas nem sempre foi assim, tá? Para uma nação se tornar urbana, urbanizada, ela precisa ter a maior parte da sua população vivendo aí nas cidades, né? Nos ambientes urbanos, enfim. Ou seja, mais de 50% da população do país tem que estar, né, vivendo aí na zona urbana, né? O Brasil, ele teve uma urbanização tardia, né? O Brasil só foi, né, ter a maior parte da sua população na zona urbana, né, ali em torno de 1965, como vocês podem observar aqui no gráfico, né? A partir de 1965 foi quando o Brasil passou, né, a ter uma maior população na zona urbana, né? Mas no geral o que vocês precisam absorver é isso. O Brasil teve uma urbanização tardia, né, principalmente se comparado aí com outros países, e isso ocorreu muito principalmente, né, por conta da nossa industrialização também ter sido atrasada em relação a outros países, a outras nações, tá? E é basicamente isso que vocês têm que gravar. Agora a gente vai fazer aqui, né, uma observação sobre a urbanização na China, né? Aqui eu trouxe uma imagem, né, de 2010, né, sobre a densidade, um mapa aqui, né, que mostra a densidade demográfica na China em 2010. E por que eu trouxe aqui de 2010, né? Porque a China, ela só foi se tornar uma nação urbanizada, ou seja, a maior parte da população passou a ocupar os centros urbanos, as cidades, né? Somente entre 2010 e 2011, né? Então foi ali a partir de 2010 e 2011 quando a China deixou de ser um país rural, né? Antigamente mais de 50%, antigamente não, né? Em 2010, 2011, né? Antes disso, a China era um país rural, certo? E depois de 2011, a China já passou a ser um país urbanizado, ou seja, mais de 50% da população já estava vivendo, né, na zona urbana, tá? E eu vou passar a imagem aqui, e aqui eu vou estar classificando, né, primeiramente aqui o espaço rural, depois eu passo para o espaço urbano, né? E o que vocês precisam observar, né? Que o espaço rural ele tem duas classificações, né? Que é o espaço disperso e o espaço aglomerado, né? Inicialmente eu vou estar falando aqui do espaço rural disperso, né? E ele é subdividido, esse espaço disperso. Ele é subdividido em ordenado e desordenado, né? E o que seria, né, um espaço rural disperso e desordenado? Seria o que a gente pode observar nessa imagem aqui do lado esquerdo, né? E a gente pode perceber que os elementos, né, aqui nessa imagem do lado esquerdo, eles não estão dispostos de uma maneira muito organizada, né? Não há uma lógica de organização ou um planejamento, né? Simplesmente tem um pasto, né, ali combinado com a plantação, né? E algumas casas sem uma preocupação com a lógica de organização muito clara, né? Isso é diferente da imagem aqui ao lado direito, né? Onde você tem um espaço mais ordenado, né? No centro da imagem vocês podem perceber, né, que a existência de silos de grãos, de algumas construções, né, que estão
ordenadas em fileira, e um espaço que aparentemente nos aparenta ser bastante ordenado e organizado, certo? Então é basicamente isso. Aqui você tem um espaço disperso, né? Dentro da classificação rural você tem um espaço disperso e você tem uma subdivisão, né? Que seria um espaço ordenado e desordenado. Aqui na imagem do lado esquerdo você tem um espaço desordenado e do lado direito um espaço ordenado, né? Bem, turma, e como eu estava falando, né, da classificação do espaço rural, a gente tem a outra classificação seria o espaço rural aglomerado, né? Que seriam aí, né, as colônias, né, os povoados e os pequenos núcleos, né, como vocês podem observar nessa imagem, tá? Agora a gente vai para classificações aqui, vamos falar classificações do espaço urbano, né? Quando a gente está falando de classificações do espaço urbano, inicialmente a gente tem aqui, né, o que nós chamamos de cidades espontâneas, certo? E o que seria uma cidade espontânea? Bem, uma cidade espontânea seria uma cidade sem planejamento, né, uma cidade que cresceu de forma espontânea, né, sem um planejamento, de forma desorganizada, né? Aqui vocês podem ver uma imagem da cidade de São Paulo, que é uma cidade que cresceu sem um planejamento urbano, né? Foi uma cidade que, enfim, apresentou crescimento econômico, um boom econômico, né? E populacional, e isso acabou fazendo com que ela crescesse sem um planejamento. E o que acontece? Acontece que é o seguinte, não é a cidade de São Paulo inteira, né? Que a gente, obviamente, tem alguns bairros da cidade de São Paulo que são planejados, né? Mas a cidade inteira, por completo, não é uma cidade planejada. Ela foi uma cidade que não teve um planejamento, não teve uma reestruturação do projeto urbanístico, né? Então é uma cidade espontânea, tá dentro dessa categoria. Como eu disse, obviamente tem alguns bairros sim da cidade de São Paulo que são planejados, né, são organizados, mas isso não representa a maior parte, a maior parte da cidade, né, e que isso fique bem claro. E aqui a gente tem a classificação do espaço urbano dentro das cidades planejadas, né. Aqui eu tenho uma foto da cidade de Brasília, que é a capital do Brasil, né? Embora a maioria das capitais, das cidades aqui do Brasil não sejam planejadas, pelo menos a nossa capital ela é, né, uma cidade planejada. E o que a gente pode observar aqui, né? A gente pode observar que as avenidas, as ruas, elas são mais largas, né? Outro detalhe, aqui no fundo da imagem vocês podem observar um lago, né? Esse lago, na verdade, ele é um lago artificial, certo? Brasília é uma região muito seca, né? É uma região que apresenta baixa umidade, então esse lago ele foi construído artificialmente, né, para aumentar aí os níveis de umidade da cidade, né? Então você percebe uma lógica de planejamento, né, quando você tem aqui largas avenidas, largas ruas para justamente facilitar o fluxo, o trânsito, né? E, e aqui a questão do lago, como eu comentei para vocês, né? Aqui é outra imagem da cidade de Brasília e como é uma cidade planejada, vocês podem ver que tem bastante arborização, né? Como é uma região quente e seca, né? É muito importante ter arborização, ter o lago aqui que foi construído artificialmente. Então você percebe uma lógica diferente ali da imagem anterior que eu mostrei para vocês, que era a imagem da cidade de São Paulo. Bem, vocês podem observar que aqui, né, o que acontece? Brasília, você não é em Brasília como um todo,
na maior parte de Brasília tem uma lei, né, que delimita a altura dos prédios. Os prédios não podem ter mais de 6 andares, tá? Como vocês podem observar nessas imagens aqui, a maioria dos prédios eles não são muito altos, né? Eles têm no máximo 6 andares. É uma lei, né, que não permite a construção de prédios muito altos aqui na cidade de Brasília, né? Obviamente essa lei não vale para Brasília como um todo, né? Aqui no fundo da imagem vocês podem perceber alguns prédios, algumas construções mais altas, mas basicamente essa lei ela foi instituída aí, né, para que o ar, né, circulasse melhor, né? Às vezes você numa cidade muito grande que você tem muitos prédios não tem uma circulação, né, do ar muito boa, né? Então por isso foi instituída essa lei aqui em Brasília, para que houvesse uma melhor circulação, né, do ar. E enfim, vamos passar aqui para a próxima imagem. A próxima imagem aqui a gente tem a cidade de Paris, né? E por que eu trouxe a imagem de Paris? Porque a cidade de Paris ela é sempre referência quando se trata de urbanização, tá? Porque ela foi pioneira, né, na questão de um planejamento urbanístico, né? A cidade de Paris, ela nem sempre foi planejada, né? Ela era uma cidade onde você tinha esgoto a céu aberto, você tinha muitos cortiços, né? Você tinha muito. As ruas eram muito estreitas, né? No geral, as ruas eram muito estreitas. Hoje as ruas já são mais largas, você tem grandes avenidas na cidade de Paris. E Paris houve uma revolução na cidade, né? Na França como um todo houve uma revolução onde a população estava revoltada com as condições de trabalho, com as condições de vida e com as condições da estrutura das cidades, né? Então, os administradores da cidade de Paris na época, eles tomaram a atitude de planejar, né, estabelecer um projeto urbanístico para reconstruir a cidade, né? E hoje em dia, né, a cidade de Paris é referência, né, por ter sido pioneira na questão de planejamento urbano, tá? Então, se no Enem aparecer alguma questão aí referente, né, à questão de planejamento urbano, tenha em mente que Paris é sempre uma referência, tá? E aqui a gente tem as classificações do espaço urbano, né? E eu mostrei algumas classificações aqui para vocês na imagem anterior, de cidades espontâneas e cidades, né, planejadas, mas a gente tem outras classificações, né? Bem, a gente tem a classificação quanto à posição, né, que é do interior, né, cidades do interior, cidades litorâneas, cidades marítimas e cidades fluviais. Né? Bem, quando a gente fala aqui posição e a gente fala interior, a gente não está falando necessariamente de uma cidade do interior, que é uma cidadezinha pequena, pacata, a gente fala do interior que ela está realmente no interior do Brasil, né? Que ela está no interior do país, ela não está na parte litorânea, né? Do país, ela está realmente adentro do país, ela está no interior. Bem, a gente tem as cidades de posição litorânea e marítima, né? Muitas vezes se confunde esses dois termos, acha que eles são a mesma coisa, mas eles não são a mesma coisa, né? A cidade marítima é aquela cidade que tem acesso ao mar, né? A cidade litorânea, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Seria, por exemplo, a cidade de Palhoça, em Santa Catarina, né? A cidade de Palhoça faz ali parte da grande Florianópolis, né? Mas ela não necessariamente tem um acesso ao mar, mas ela está ali na área litorânea, né? Apesar de estar na área litorânea ali, ela não tem acesso ao mar, né? Então é isso que diferencia a posição marítima, né? Na classificação aqui de posição, você tem a marítima e a litorânea, e a marítima é aquela que tem acesso ao mar, a litorânea
é aquela que está ali na região litorânea, aquela cidade na região litorânea, mas não necessariamente tem acesso ao mar, né? E a gente tem aqui as cidades fluviais, né? Na classificação aqui de posição fluvial, que seria aquelas cidades, né, que estão ali em torno do rio e que muitas vezes dependem do rio. O rio tem um papel fundamental, né, ali no dia a dia da cidade. O que acontece? A cidade de São Paulo, ela não se encaixa nessa categoria fluvial, né? Embora você tenha um rio ali cortando a cidade, o rio Tietê, vocês precisam entender que aquele rio não tem uma função ali muito. A cidade não depende, né? Ele não tem um papel importante ali no dia a dia da cidade. Diferentemente de Manaus, que se encaixa nessa categoria, né, de fluviais, onde o rio ali tem um papel muito importante, né? Ele serve ali para o transporte de pessoas, de mercadoria. Ele tem um papel importante ali na economia local ali da cidade, né? E a outra classificação do espaço urbano é quanto à função, né? A gente tem industrial, comercial, turística, religiosa, de capital e militar, né? Bem, aqui seria a cidade de função industrial, né? Essa imagem aqui de uma cidade lá na China, onde a principal a característica da cidade é a questão industrial, né? Aqui no Brasil mesmo, você tem aí, né, a cidade de São Paulo, Campinas, né, as cidades ali do interior de São Paulo também, elas têm essa característica principal que é de uma cidade que tem uma função industrial, né, dentro ali encaixa dentro da função industrial, né. Bem, aqui você tem uma imagem da cidade de Fortaleza, né. Fortaleza se encaixa dentro da função, né, turística. Fortaleza, o que acontece? Muitas pessoas aqui do Brasil, né, de outras regiões do Brasil que não sejam o Nordeste, né, a Fortaleza está no estado do Ceará, que fica no Nordeste. Muitas pessoas de outras regiões, a região Sudeste, a região Sul, durante o verão, durante as férias, costumam viajar para Fortaleza, justamente porque Fortaleza tem um diferencial que as águas são mornas, né? Diferentemente do litoral paulista, do litoral do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, que as correntes marítimas são frias, né? Enquanto em Fortaleza, as correntes marítimas, a água tem uma temperatura mais elevada, né? A água ela é mais morna, então isso acaba atraindo muitos turistas, né? Então, uma das principais atividades econômicas da cidade aí é o turismo, é a principal característica, né? Lembrando que Fortaleza não só recebe turistas aqui do Brasil, recebe muitos turistas do exterior, né? Principalmente da Europa. Isso se deve pelo fato de Fortaleza ser a capital brasileira mais próxima da Europa, né? E você tem voos aí direto de Fortaleza para as principais cidades da Europa ali, né? Lisboa, Madrid, Paris, Berlim. E, enfim, a cidade de Fortaleza, apesar dela ter uma característica fortemente turística, ela não tem somente essa função, ela tem uma função muito comercial também, né? Inclusive, teve uma matéria na Forbes, né, onde uma consultoria de investimentos internacional classificou a cidade de Fortaleza como uma das melhores cidades para se investir aqui no Brasil, né? Então, ela também tem essa característica comercial, né? É importante que vocês entendam isso. As cidades, elas não têm somente uma função, né? Elas têm a função, como o caso aqui de Fortaleza, turística, mas ela também tem a comercial, né? Obviamente o que prevalece aqui é a turística, né? Bem, aqui a gente tem uma imagem de uma cidade de função religiosa. Bem, a gente tem a imagem da cidade de Jerusalém, que é uma cidade sagrada, né, para as principais religiões aí do mundo, as 3 maiores religiões, né, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né?
é uma cidade sagrada para as 3 religiões. É uma cidade que volta e meia sempre tem peregrinações, né? E é uma cidade onde a principal característica dela é religiosa, né? De função religiosa. Bem, aqui a gente tem a cidade de função capital. Essa aqui é uma imagem da cidade de Washington, no capital dos Estados Unidos. E ela ali, obviamente, tem uma função administrativa, né? Ela tem essa característica de ser uma cidade onde o poder, né, administrativo se encontra ali. E isso não vale só para a capital federal, isso vale para as capitais dos estados. Então, aqui no Brasil, a gente tem a cidade de Brasília, que tem uma função de capital, né? Mas, né, as capitais dos estados também têm a sua função, se encaixam ali na função de capital. No entanto, né, é uma administração estadual, né? Não administração federal, certo? Também temos a cidade de classificação, né, de função militar, né? São cidades que a sua principal função, a sua principal característica é justamente ali em torno das questões militares, né? Pode ser uma indústria bélica, né? Um centro de treinamento especializado do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas cidades assim, né? Aqui no Brasil não é muito comum, são poucas, né? Um exemplo seria ali a região de Resende, ali no Rio de Janeiro. Mas aqui no nosso país a gente não tem muitas cidades assim, né? Cidades que têm como característica principal, né? Ser uma cidade militar, né? E, bem, o que acontece? O que a gente pode observar no geral? A gente pode observar de uma forma geral que as cidades elas têm mais de uma função, né? Embora tenha essa classificação, né, de função tal, cidade de função turística, religiosa, o que a gente pode observar é que de uma forma geral as cidades têm mais de uma função, né? No entanto, sempre tem uma função que ali, né, se prevalece sobre as outras, né? E volta e meia algum aluno me pergunta a respeito de se existe alguma cidade com a única função, uma cidade assim onde só se tem uma função, né? E eu sempre dou o exemplo da antiga União Soviética, né, onde você tinha cidades, né, que eram construídas, por exemplo, unicamente com a finalidade militar. Muitas vezes essas cidades não apareciam no mapa, né, eram as cidades estratégicas, cidades secretas, onde ali você tinha tinha uma elaboração de bombas, né, armas químicas, armas biológicas, material bélico, eram cidades onde, né, uma cidade construída ali, planejada pelo governo, onde somente o intuito dela era militar, né, não tinha uma função turística, muito menos comercial, nem religiosa, era uma função unicamente, né, então existem sim cidades que têm uma função única, né? Uma função singular, digamos assim, né? E aqui para finalizar, as últimas classificações aqui do espaço urbano, a gente tem a classificação quanto às feições da paisagem, né? Você tem cidades aí, né, que estão localizadas numa planície, num planalto, numa montanha, né? Ou numa região insular, né? Que são as cidades de ilhas, né? Como aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a cidade de Fernando de Noronha, né? Então, turma, essas são as principais classificações, né? Ali, primeiramente, eu trouxe algumas informações sobre a urbanização aqui no Brasil, né? Acho que é uma urbanização tardia. Também trouxe a questão sobre a urbanização na China. Embora a China aqui não faça parte da nossa realidade brasileira, a China cada vez mais tem se inserido no contexto global, né? É um país que tem ganhado cada vez mais destaque por causa do seu crescimento econômico. Então, volta e meia ele aparece nas questões. É importante que você saiba, né, que
A China tem uma industrialização extremamente recente e também uma urbanização extremamente recente, como eu falei lá para vocês, foi em meados de 2010 e 2011, né, que o país se tornou urbanizado, né, onde a maior parte da população se encontrava nas zonas urbanas, né. Então, inicialmente eu trouxe isso para vocês, depois eu trouxe, né, as classificações ali do espaço rural e depois trouxe as classificações do espaço urbano, que são mais variadas e são mais complexas, né? E por hoje é isso, a aula de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Fico com Deus e tchau, tchau.